Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Júlio Fogaça, faço parte da equipe do professor Renatão. A gente vem aprovando pessoas em concursos públicos pelo país todo. E agora chegou a hora de ajudar você a ser PM no Paraná. Sabe o que eu fiz hoje à tarde? Olha só, eu peguei todos esses livros aqui, ó. Vou mostrar melhor para vocês. Tudo isso aqui para montar uma aula. São livros que eu já costumo pesquisar. Ó, Getúlio Vargas, um baita de um almanaque. Aqui, ó, Eduardo Bueno, tá? Esses livros são muito bons, a linguagem dele é bem simples, você consegue entender bastante. Guerra do Contestado, tudo assunto do edital. Esse aqui é meu xodó. História Geral do Brasil. Toda a história do Brasil, desde o descobrimento, algumas coisas até antes. Tudo isso aqui para dar procedência para as minhas aulas. Referências bibliográficas, conteúdo de verdade. O professor do Renatão, toda a equipe do curso de Geografia, de História, de Estatuto, as leis, tudo é com procedência. E outra coisa bacana que a gente trabalha aqui no professor Renatão é a assistência. Você entra para o nosso grupo de alunos, você tem as videoaulas aqui também, você tem exercícios para você fazer e tem aulas de correção de exercícios. Tudo isso no curso de matérias específicas que a gente criou para ajudar você, CPM no Paraná. Gente, é geografia, é história e é o estatuto. São professores que já trabalham nessas matérias e estão focados agora em gerar conteúdo autêntico e dar uma assistência. Você está estudando, tem uma pergunta, joga no grupo ou chama o professor no particular. Você tem uma pessoa para te auxiliar até o dia da prova. Dúvidas em geral de todo o concurso. Pessoal, estamos à disposição para te ajudar. Não vai esquecer de se inscrever aqui no canal para estar sempre vendo os vídeos que a gente posta. A gente bota muita dica, muito conteúdo para você estudar. Então se inscreve, vai ali, já se inscreve agora, ativa o sininho, aperta no joinha, dá um like para que isso motive a gente a estar fazendo mais vídeos. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para uma aula empolgante, porque saiu o edital. Agora eu tô muito feliz com o edital que saiu, tá? Porque vai cair bastante coisa da história do país, vão ser 10 questões, né? Eu acredito que grande parte seja da história do país e algumas questões focadas do nosso estado do Paraná. A minha especialidade é História Geral do Brasil, fiquei muito feliz mesmo. Hoje nós vamos fazer o primeiro item do edital. Nós vamos selecionar os itens, fazer aula, vamos cobrir todo o edital, beleza? Vai aparecer aqui na tela material de apoio, alguns comentários para nós seguirmos uma linha de raciocínio. Como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer cronológico, conforme foi acontecendo, é como se fosse uma história, um filme, tem começo, meio e fim. Fica muito mais fácil de você memorizar os assuntos históricos dessa forma. Como começou e falando os assuntos de forma gradativa, como ações e consequências. Porque eu vejo muita gente, eu vejo muito comentário e vários outros concursos também, já percebi, que o pessoal abre um livro de história, vamos estudar sobre isso, e estuda aquilo ali. Depois vai lá e já pula vários anos na frente e já estuda outra coisa. Aí não consegue desenvolver um raciocínio crescente. Por que aquilo ali aconteceu? Qual era o contexto histórico? Quem fez aquela situação? Então nós vamos criar uma linha e vamos acompanhando ela, beleza? Vamos começar hoje com 1.1 do nosso edital, que vai ser Sociedade do Açúcar e da Mineração. Foi o começo do nosso país aí, né, gente? Então são dois assuntos legais. Nossa aula vai ser dividida em duas partes. Primeiro vamos falar do açúcar e depois vamos falar da mineração, que começou com açúcar, depois o açúcar caiu e passou para mineração. Então vamos seguir esse raciocínio. Então, o começo da ocupação do nosso país. Em 1500, os portugueses chegaram aqui no Brasil. Eles estavam tentando chegar nas Índias Orientais, como eu já falei na outra aula. E nesse momento, eles descobriram o país. Não teve nada que brilhou os olhos dele no primeiro momento. Por isso que eles usavam aqui como local para abastecimento de água, de madeira, de animais, comida. Nessas várias viagens que foram feitas e que passaram aqui no nosso país, eles descobriram uma madeira valiosíssima, que é o pau-brasil. Já existia na Europa, em outros lugares, só que agora eles acharam uma terra e tinha muito pau-brasil. E eles acharam uma forma de ganhar dinheiro com isso. Ele era cortado aqui do Brasil, levado para a Europa e era transformado num pó que virava uma tinta.
de tingir roupa. E isso tinha um valor legal, girou uma economia muito grande. Então, de 1500 a 1530, o Brasil foi autorizado a ser explorado o pau-brasil. Era tirado daqui, os índios cortavam, já preparavam em achas, aqui em Santa Catarina a gente chama de acha, a lenha já cortada toda no fardinho, para botar no navio, certo? Os índios já entregavam no porto pro pessoal. Essas caravelas iam com toneladas dessa madeira para a Europa e os índios ganhavam o famoso escambo, né? Facas, espelho. Para nós, hoje tem uma divisão histórica aqui que tem muita conversa, porque alguns dizem que os índios foram tansos, outros vão dizer que não, porque os índios foram da Idade da Pedra, eles cortavam pedra com machado de pedra, a árvore que demorava 5 horas para eles cortar, e agora eles ganharam o machado de ferro, eles pularam da Idade da Pedra para a Idade do Ferro instantaneamente. Foi uma mudança de cultura muito grande. Então facilitava também a vida do índio. Eles ganhavam punhais, muita coisa mesmo. E os portugueses, a madeira já estava ali no porto, já estava cortadinha, não precisava entrar na mata. Era um negócio que funcionou durante muitos anos. Até teve um comentário de um índio relatado em um documento antigo, historiográfico isso, que o índio perguntou pro português assim: para que vocês precisam de tanta madeira no país de vocês? Lá não tem madeira para vocês se aquecer? A mentalidade, porque o índio, ele não produz mais do que ele precisa. Ele vai na mata, pega, os homens caçam, come, no outro dia sai, caça, come. Não tem essa ideia de guardar para vender, de ter lucro. A aldeia indígena, a cultura dela é diferente. Então eles não conseguiam entender, mas assim, ó, tá funcionando, tava sendo bom para os dois lados, e até 1530 foi assim. Só que aconteceu umas invasões aqui, holandeses, franceses, ingleses, começaram a invadir o Brasil também, porque eles não reconheciam o tal Tratado de Tordesilhas, que dividia a América entre a Espanha e Portugal. Então eles começaram a fazer invasões. Portugal, opa, preciso ocupar aquela terra lá, senão vou perder. Tava dando muita guerra, muita revolta. Então aí começou a colonização. Aí a gente entra no item do edital, né? Que é a colonização. Aqui em 1500, 1530 foi explorado o pau-brasil, depois foi necessária a ocupação das terras para não perder para os holandeses, franceses e ingleses. Em 1549 foi fundada a primeira capital, Salvador. Precisava organizar aqui, né? Não dava para organizar lá de Portugal. Decidida a plantar cana-de-açúcar para gerar lucro e ocupar as terras. Os imigrantes europeus descobriram que o solo do litoral era ótimo para o plantio de cana. Tanto é que a cana ela foi plantada em todo o litoral do Brasil. E o açúcar, como a gente pode ver agora, ó, ele é um artigo de luxo na Europa nessa época. É um artigo que só os ricos consumiam mesmo. Foi o pó branco que conquistou a Europa. Não o pó branco que vocês vão aprender quando são PM. Era o açúcar, naquela época, era deixado de herança, só para vocês terem uma ideia. Fazia-se o testamento e deixo 3 sacas de açúcar para o meu neto. Era uma coisa que valia muito dinheiro. As pessoas trocavam por terras. Era uma loucura. Então, de 1530 a 1550, deu início às plantações e à construção dos engenhos. Porque não tinha como você levar a cana daqui do Brasil para a Europa. Então começaram a dar terras, as sesmarias, também tivemos ali depois as capitanias hereditárias. A ideia era o rei dar pedaços de terra para pessoas ricas e poderosas, plantarem cana-de-açúcar, criarem os seus próprios engenhos, que é onde se moía a cana, onde se fazia o açúcar propriamente dito, e desses engenhos eles pagavam impostos daí, né, para vender o açúcar. Então foi nesse período que o pessoal começou a ganhar terra, os grandes latifúndios, de pessoas terem grandes pedaços de terra para fazer grandes produções para vender para fora. Até hoje funciona assim, é assim com a soja, é assim com o milho, temos grandes latifundiários então, que fazem produção em larga escala, bem oposta ao pensamento indígena, né? Os índios não conseguiam entender por que esses caras produzem tanto. Eles não vão consumir tudo isso, porque lá na Europa já tinha esse pensamento capitalista, que é basicamente você vender em larga escala, né? Então, esse período 1530, 1550 foi construído os engenhos, foi bem aí que começou.
O Pernambuco e a Bahia, olha aí, pode cair na prova a questão, hein? Qual foram as duas cidades que mais faturaram com açúcar, que mais tiveram grandes engenhos? Temos aí Pernambuco e a Bahia, que foram as cidades mais fortes na produção desse artigo. É importante a gente lembrar que esse período que o Brasil começou a fazer grandes plantações de cana, escravizar, produção de açúcar, venda para o exterior, o açúcar ele não foi um ciclo, não teve um período que ele começou, igual o ouro, não teve um período que começou a plantar açúcar, foi indo, foi indo, foi indo e que se acabou de plantar o açúcar. O açúcar sempre foi produzido, então falar o ciclo do açúcar está errado. Você vai ver depois que começou-se a explorar o ouro em Minas Gerais, mas não parou de plantar açúcar. Ele teve a sua queda no mercado, ganhou-se menos, mas ele nunca deixou de ser produzido. Gente, mão de obra. Quem é que trabalhava nesse... Quem é que ia plantar? Quem é que ia trabalhar lá nos engenhos? Quem é que ia fazer essa produção? Primeiramente, tentou-se escravizar os indígenas. Aí tem até um dito popular que dizem que o índio não era acostumado a trabalhar, que eles morriam fácil. Não é bem verdade, pessoal. Como eu já te disse, eles tinham aquela cultura de não entender, eles se negavam aí pro serviço, eles morriam, eles lutavam. Não deu certo porque eles preferiam a morte. Porque só, na tribo, a agricultura era mais voltada para as mulheres, os homens eram a caça. Então, era dar serviço de menina para os guerreiros, entendeu? Não deu certo mesmo pelo choque cultural, pelo estilo de vida. Então, os índios se rebelaram e iam cada vez mais para dentro do país, fugindo do litoral onde eram as plantações, para ficar longe. Então, os índios iam sendo mortos, eles preferiam a morte, por isso que foi acabando os índios, né? Eles foram matando, isso implicou na falta de mão de obra. E os caras também fugiam para dentro do país, os poucos que tinham. Em um segundo momento, então, houve essa necessidade de mão de obra, porque o nosso país é gigante e foi em todo o litoral do país que foi plantado cana-de-açúcar. Então, no segundo momento, os africanos, né? Os escravos africanos eram escolhidos estrategicamente. O que isso quer dizer? Eles não iam em qualquer lugar na costa da África e invadiam um lugar e escravizavam o pessoal. Tinha todo um grande mercado por trás da escravidão. Pontos da África, eles vendiam, os portugueses chegavam e compravam esses indígenas. Os portugueses nessa época, eles já eram grandes mercadores de escravo, eles já vendiam para várias ilhas, para a Europa, eles já tinham os interpostos na África, que na busca pela Índia foram sendo construídos, então eles já tinham conhecimento legal. O que eles fizeram então? Eles compravam os escravos nos locais que já era produzido aquilo ali. Por exemplo, um país que produz plantação, que tem bastante meios agrícolas, eles compravam os escravos lá porque os escravos já sabiam trabalhar com agricultura. Mais na frente a gente vai ver nas minas, eles já compravam escravos de locais onde tinha bastante mineração, porque eles já vinham capacitados para o serviço. Então tinha toda uma engenharia por trás. Então começou-se a pegar os africanos, todo aquele fluxo de escravos para o Brasil. Chegou uma hora que o lucro com os escravos já era maior do que com açúcar. Passou-se a ser escravagista porque o número de escravos no país já era maior do que a população tradicional, a normal da época. Então, deu muito certo essa questão da mão de obra escrava, porque eles tinham várias estratégias, né? Portugal já era, isso aqui a gente já falou, né? Então vamos pro próximo. A estrutura dos engenhos, como é que funcionava isso? O senhor do engenho era o proprietário da terra e dos escravos. Os títulos dos senhores de engenho não eram hereditários, tratava-se de uma aristocracia poderosa baseada no dinheiro. O que isso aqui quer dizer, pessoal? Nós tínhamos ali o senhor de engenho, que era um homem de muito dinheiro, porque ele tinha que comprar os escravos, ele tinha que manter, ele tinha que dar comida para os escravos, e ele tinha todo o custo da produção, tinha que pagar imposto. Então era sempre gente do dinheiro. Só que aqui, a gente poderosa da sociedade aqui era diferente da Europa. Na Europa, os nobres era mais voltado à realeza, os títulos passavam de pai para filho. Aqui não. Aqui o senhor de engenho, ele só era senhor de engenho porque ele tinha dinheiro. A partir do momento que ele falia, que ele quebrava, botava-se outra pessoa naquele engenho. Os engenhos continuavam. E os senhores de engenho poderiam ser trocados, porque era uma questão de dinheiro, certo? No começo das plantações,
No começo das plantações e dos senhores de engenhos, como é que era a estrutura de uma fazenda de cana-de-açúcar? Basicamente, ela tinha a casa grande, aonde ficava o senhor de engenho, a família, aqueles escravos que serviam as pessoas na família, na cozinha, arrumando a casa. Tinha a senzala, que era onde os trabalhadores viviam, né, que era de chão batido, que era uma casa de taipa, uma coisa primitiva e desumana. Era a senzala, e tinha-se o engenho também ali, né, que é onde o gado ajudava a moer a cana, extrair o suco, ferver, secar e tudo mais, certo? Basicamente no começo foi assim. Bom, pessoal, nesse primeiro momento a gente falou aí da primeira commodity do Brasil, que foi o pau-brasil, quando se fala de economia, né? E tivemos também a cana-de-açúcar. Você já sabe o que precisa para ir bem na prova, agora nós vamos falar do ouro.